Nenhum deles imaginou que terminaria assim. Todos construíram impérios com as mesmas ferramentas: terror, dinheiro e a certeza de que eram intocáveis. E todos, sem exceção, viram esses impérios desmoronarem. Alguns caíram pela mão do Estado, outros pela mão dos próprios aliados, e pelo menos um terminou escondido debaixo de uma cama, cercado por policiais, sem um tiro sequer. O crime organizado brasileiro tem uma regra que ninguém escreve em lugar nenhum, mas que funciona com precisão cirúrgica. Quanto mais alto o trono, mais violenta a queda. Este é o mapa de como cada um deles caiu. A história começa na Ilha Grande, em 1979. O Instituto Penal Cândido Mendes era uma prisão de segurança máxima, cercada por mar e mata atlântica. Dentro dela, presos políticos da ditadura militar dividiam celas com criminosos comuns. Essa convivência mudou tudo. Os presos comuns observaram como os presos políticos se organizavam: hierarquia, disciplina, caixa comum, solidariedade interna. E copiaram. Rogério Lengruber, conhecido como Bagulhão, e William da Silva Lima, o professor, fundaram ali o que viria a ser chamado de Comando Vermelho. A sigla oficial que a facção carrega até hoje é CVRL, Comando Vermelho Rogério Lengruber. No começo, era um pacto de sobrevivência, um fundo coletivo para financiar fugas, contratar advogados e melhorar as condições internas. Em poucos anos, virou a maior organização criminosa do Rio de Janeiro, com domínio territorial sobre dezenas de favelas e controle de rotas internacionais de tráfico de drogas. Rogério Lengruber morreu assassinado em 1992. William da Silva Lima foi preso e solto diversas vezes ao longo da vida. Escreveu o livro 400 contra 1, que conta a fundação do CV, e morreu em 2018, aos 77 anos, em liberdade condicional. Os dois homens que acenderam o fogo não sobreviveram tempo suficiente para ver o tamanho do incêndio. Dentro desse incêndio nasceu José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha. Cria do Morro do Juramento, na zona norte do Rio, Escadinha se tornou um dos nomes mais emblemáticos do Comando Vermelho nos anos 80. Não pelo volume de drogas que movimentava, mas pela audácia. Em 31 de dezembro de 1985, véspera de Ano Novo, um helicóptero pousou próximo ao Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande. Escadinha, que tinha autorização para circular fora da cela naquele dia, caminhou até a aeronave, embarcou e decolou diante dos olhos da segurança do presídio, que não reagiu. O resgate foi planejado por José Carlos Gregório, o Gordo, que alugou o helicóptero e rendeu o piloto. A fuga chocou o país pela ousadia cinematográfica. Escadinha ficou foragido por 3 meses. Foi recapturado, preso novamente, solto e viveu entre o sistema prisional e as ruas por quase 2 décadas. Em 2004, foi assassinado a tiros na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O homem que fugiu de helicóptero de uma ilha presídio morreu numa avenida comum, dentro de um carro, como qualquer vítima anônima de acerto de contas. Mas o nome que transformou o Comando Vermelho numa potência do tráfico internacional foi Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Nascido na zona oeste do Rio, Beiramar passou por roubos e furtos antes de ascender no CV nos anos 90. Controlava rotas de cocaína que ligavam a Colômbia ao Rio de Janeiro, negociava armas com as Farc e movimentava milhões. No início dos anos 2000, era o criminoso mais procurado do Brasil. Em abril de 2001, foi capturado na selva colombiana, na província de Guainia, perto da fronteira brasileira. Uma operação militar colombiana com centenas de soldados e apoio aéreo o localizou. Estava exausto, desarmado, vivendo em condições precárias. Foi extraditado para o Brasil e desde então não pisou fora de uma cela. Acumula condenações que ultrapassam 300 anos de prisão. É transferido periodicamente entre penitenciárias federais de segurança máxima. Mesmo assim, investigações continuam apontando que ele tenta manter influência por meio de bilhetes, recados codificados e intermediários. O império caiu, mas a ambição de controlá-lo não. Enquanto o CV dominava o Rio, outro monstro nascia em São Paulo.
Em 31 de agosto de 1993, no anexo da Casa de Custódia de Taubaté, 8 detentos fundaram o primeiro comando da capital. O PCC nasceu, oficialmente, como um time de futebol. Na prática, nasceu como uma reação ao massacre do Carandiru, ocorrido em outubro de 1992, quando 111 detentos foram mortos pela polícia militar no maior presídio de São Paulo. Entre os fundadores estavam José Márcio Felício, o Geleião, e César Augusto Rori Silva, o Cezinha. Os dois lideraram o PCC nos primeiros anos com táticas de confronto direto contra o Estado. Mas dentro da facção, um nome observava e esperava: Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. Marcola nasceu em Osasco em 1968. Ficou órfão cedo. Viveu nas ruas de São Paulo. Começou no crime como assaltante de bancos, o que lhe rendeu o apelido de Playboy. Entrou no PCC e, ao longo dos anos 2000, executou uma tomada de poder silenciosa e metódica. Investigações do Ministério Público indicam que Marcola colaborou com autoridades, entregando números de telefone e localizações de centrais usadas por Geleião e Cezinha. A administração penitenciária isolou os dois. No final de 2002, Marcola controlava o PCC sozinho. Geleião e Cezinha foram expulsos e jurados de morte. Fundaram o terceiro comando da capital, que nunca decolou. Cezinha foi assassinado em agosto de 2006, dentro da penitenciária de Avaré, por outro detento. Geleião sobreviveu anos na ala de proteção do sistema prisional e morreu de complicações da Covid em maio de 2021. Os homens que criaram a maior facção criminosa do Brasil foram destruídos pela própria criação. Sob o comando de Marcola, o PCC declarou guerra ao Estado em maio de 2006. Em 9 dias, entre 12 e 21 de maio, São Paulo mergulhou no caos. Ônibus foram incendiados. Delegacias e batalhões foram atacados. Agentes penitenciários foram executados nas portas de suas casas. O saldo oficial: 564 mortes. 59 eram agentes públicos. 505 eram civis, muitos dos quais, segundo relatórios de direitos humanos e o Laboratório de Análises da Violência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foram vítimas de execuções sumárias na resposta policial. Os ataques de maio foram a demonstração mais brutal de poder já feita por uma organização criminosa na história do Brasil. Mas Marcola pagou o preço. Foi submetido ao regime disciplinar diferenciado, cela individual, 22 horas por dia trancado, visitas monitoradas sem contato físico, comunicação com o exterior quase zero. Está preso desde 1999. Acumula centenas de anos em condenações. Nega ser líder do PCC em todos os depoimentos. O Estado nunca acreditou. No Rio, outro chefão construiu um império diferente. Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha, assumiu o controle do tráfico na maior favela da América Latina nos anos 2000. Diferente de outros traficantes, NEM operava com uma lógica quase empresarial. Regulava horários de venda, proibia estupro e roubo dentro da comunidade e mantinha uma rede de assistência social paralela que incluía compra de remédios e pagamento de contas de luz para moradores. A Rocinha sob NEM tinha um governo. Não era legítimo, mas era funcional. Em novembro de 2011, com a chegada iminente da unidade de polícia pacificadora, NEM tentou fugir. Na madrugada do dia 10, um Corolla preto deixou a Rocinha e foi abordado por policiais do batalhão de choque perto da Pontifícia Universidade Católica. Os 3 ocupantes do carro alegaram imunidade diplomática, dizendo que um deles era cônsul do Congo. Os policiais não aceitaram. Escoltaram o veículo até a sede da Polícia Federal. No caminho, os ocupantes ofereceram R$30 mil em suborno. A oferta foi recusada. O porta-malas foi aberto. Dentro dele, encolhido, estava o homem que governava uma comunidade de 70 mil pessoas. O dono da Rocinha acabou numa posição que nenhum dos seus subordinados jamais teria imaginado. Dobrado dentro de um porta-malas, oferecendo dinheiro que ninguém quis aceitar. E depois há Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco.
Traficante do Complexo do Alemão e membro do Comando Vermelho, Elias Maluco ficou conhecido por um crime que mobilizou o país: o sequestro, tortura e assassinato do jornalista Tim Lopes, da TV Globo, em junho de 2002. Lopes estava fazendo uma reportagem investigativa sobre exploração sexual de menores e bailes funk em comunidades dominadas pelo tráfico quando foi capturado. O caso provocou uma caçada policial de 3 meses. Em 19 de setembro de 2002, Elias Maluco foi preso. Foi condenado e enviado para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Em 22 de setembro de 2020, foi encontrado morto em sua cela. A Polícia Federal concluiu que a causa foi asfixia mecânica por enforcamento. A hipótese principal, suicídio. Cartas de despedida foram encontradas na cela. O homem que matou um jornalista para impedir que a verdade fosse contada acabou sozinho numa cela federal, escrevendo cartas que ninguém leria em voz alta. O padrão é sempre o mesmo. O poder no crime organizado brasileiro não se sustenta. É construído sobre alianças que duram enquanto são úteis, sobre territórios que só são controlados enquanto há bala e dinheiro, e sobre uma ilusão de invencibilidade que o tempo desfaz com brutalidade. Rogério Lengruber fundou o Comando Vermelho e foi assassinado. Escadinha fugiu de helicóptero de uma ilha e morreu baleado numa avenida. Beiramar controlava rotas internacionais e foi encontrado faminto na selva colombiana. Geleião e Cezinha criaram o PCC e foram eliminados pela própria facção. Marcola tomou o poder e vive há mais de 25 anos numa cela onde passa 22 horas por dia sozinho. Nem da Rocinha governava 70 mil pessoas e foi encontrado dobrado num porta-malas. Elias Maluco matou para silenciar e terminou em silêncio absoluto. Nenhum deles morreu velho e livre. Nenhum deles construiu algo que durasse. O crime organizado no Brasil é uma máquina que devora seus próprios criadores. A única coisa que sobrevive é a máquina.